Olá pessoal, bom dia, saudade de vocês, meus lindos. Como faz muito tempo que a gente não se vê, então aqui é uma revisãozinha daqueles 4 exercícios que eu passei para vocês, né? Então só para a gente dar uma lembrada do que a gente aprendeu, né? Então aqui algumas informações importantes. Então lembrando sempre, nós temos o quê? O número 1, ele sempre refere quem? Está se referindo ao soluto. Certo? Então, M, esse M minúsculo, é massa. Então, massa do soluto, certo? Quem que é a massa do soluto? Né? Então, o que é o soluto? O soluto irá ser dissolvido ou diluído no solvente. Dissolvido se ele for sólido, diluído se ele for líquido. Ah, mas tem soluto líquido? Claro que tem soluto líquido, né? Então, porque o nosso solvente, quem que é o nosso solvente? O nosso solvente é água. Então, qualquer coisa que for misturar na água é o nosso soluto. Por isso que existe soluto líquido. Tudo bem? Então, no caso, exemplos, só para a gente lembrar. Exemplos de soluto. Sal, ou todos os sais, né? Os exemplos de sais que a gente tem, cloreto de sódio, sulfato de cobre, né? Sulfato ferroso e assim vai. São sais. Açúcar também vai se dissolver na água, também é soluto. Ó, o vinagre aqui. Vinagre é um exemplo de soluto líquido, né? De soluto líquido, então ele vai ser diluído na água. Então, o vinagre se mistura na água, então o vinagre é soluto. Ácido. Os ácidos também, né? Eles também se dissolvem na água, eles serão solutos. Então, a gente tem uma infinidade de solutos aqui, tudo bem? Então, tá. Então, tudo que é M1 é massa do soluto. Lembrando que é o M1 minúsculo, gente, por favor, tá? Sem teimosia, o B da sua tia Zélia. Aí a gente tem aqui, tudo que for referente ao número 2 é o quê? É solvente. Aí a gente tem o M aqui também, que é quem? É a massa. Então, massa de quem? Massa do solvente. Quem é o nosso solvente? Né? Quem que a gente usa como solvente universal? Então, solvente universal, água. Pode ter exercícios que o solvente pode ser outra coisa? Claro. Então, vou preparar um copo de achocolatado. Então, o meu solvente vai ser quem? Vai ser o leite. Então, o leite vai ser o solvente, o achocolatado vai ser o soluto. Mas isso aqui é raro, tá? Normalmente, quem é o nosso solvente? Normalmente, quem é o nosso solvente é a água, beleza? Então, como a gente está falando de soluções, então a gente vai misturar o soluto no solvente. Então, a gente vai ter uma mistura, certo? Então, essa nossa mistura, ó, gente, estou escrevendo aqui com o mouse, então desculpa a letra. Essa nossa mistura ela nada mais é do que a nossa solução. Então, a gente vai misturar quem? O soluto no solvente, certo? Então, o M sem número nenhum, nada mais é do que a massa da solução, certo? Então, que nada mais é do que a soma do soluto com o solvente. Então, tá a formulazinha aqui para a gente encontrar a massa da nossa mistura, né? A massa da nossa solução. Então, vai ser M é igual M1 mais M2, certo? Então, lembrando que a gente vai misturar, se a gente vai misturar, a gente vai somar, beleza? Então, continuando as nossas informações importantes, aí nós temos o quê? Volume. Então, volume começa com a letra V, né? Massa começa com a letra M, então o símbolo é M. Volume começa com a letra V, então o símbolo é V. Então, volume. Quando que eu sei que é volume? O volume é aquele númerozinho que ele está sempre acompanhado das unidades de medida. ml, litro, centímetro cúbico, né? Então, 1 litro de água, 1 litro é o volume. 500 ml, 500 ml é volume, certo? Então, volume sempre está acompanhado de ml
litro ou centímetro cúbico. Né? Ontem eu atendi algumas pessoas no plantão que estavam colocando assim, 400 ml. Aí colocaram que 400 ml era a massa da solução. Então, por isso que eu dei aquela atividade, justamente para ver como é que vocês estavam e entender o processo de vocês para a gente pegar e retomar a nossa aprendizagem. Tudo bem? Então, massa, pessoal, massa. A gente vai trabalhar massa com grama. Massa a gente trabalha em gramas. Volume a gente trabalha com ml e com litro e centímetro cúbico. Tem outras unidades? Tem, mas vamos devagar, tá? Então, agora vamos lá. Outra informação importante, concentração. Né? A gente está falando de concentrações, então a primeira que nós vamos ver é a concentração comum. Né? Concentração comum começa com que letra? Começa com C. Então, aquilo que eu falo para vocês, não dá para a gente confundir. Né? Então, volume começa com V, o símbolo é V. Concentração comum começa com C, o símbolo é C. Certo? Então, o que é a concentração comum? Ela é a massa do soluto, né? Que ela divide... a massa do soluto deve estar em gramas e o volume deve estar em ml. Então, no caso da concentração comum, as unidades de medida de massa sempre vão ser em gramas. Sempre é assim. Se não estiver falando nada, vai ser em gramas. Se um problema, ele quiser alguma coisa diferente, o problema vai falar, tá? Mas a norma é em gramas, tá bom? Então, esse sempre que eu tô falando é o quê? É a norma. Mas é óbvio que, às vezes, um problema ele quer a concentração em miligramas, em alguma coisa do gênero, mas o problema vai falar isso para vocês, tá? Então, o que é a norma? A norma é que a gente usa a massa do soluto em gramas. E no caso da concentração, a norma também é o quê? Que o volume esteja em litros. Tudo bem? Então tá. Continuando, aí a gente tem aqui uma outra concentração que é a densidade. Começa com a letra D, o símbolo de densidade é D. Aí no caso da densidade, também a massa vai ser em gramas, é aquilo que eu estou falando para vocês. Então, se o problema quiser diferente, ele vai falar para vocês, certo? Que é o que eu sempre digo para vocês, o problema fala com a gente, tá? Então, a gente tem que ler e ver o que ele está falando com a gente. E no caso da densidade, o volume vai ser em ml ou centímetro cúbico. Tudo bem? Então tá. E uma outra concentração é o título. Que o título, ele não tem unidade de medida, né? Por quê? Porque a fórmula do título, que a gente vai ver daqui nas próximas telas, a fórmula do título é o quê? É a massa do soluto dividido pela massa da solução. Então, o que a gente tem? No caso do título, a gente tem nada mais do que... Vamos, faz o sinal de igual aqui. Vamos lá. A gente tem o M1 em cima. E a gente tem o M1 dividido por M. Lembrando que esse M1 aqui é esse aqui, que é a massa do soluto. E lembrando que esse M é esse aqui, é a massa da solução, certo? Então, como o título ele é massa dividido por massa, então aqui em cima é grama e aqui em cima também é grama. Então, as unidades se cancelam. Então, por isso que o título ele não tem unidade de medida, certo? Lembrando também, o valor aqui de cima, ele sempre vai ser menor do que o valor aqui de baixo. Então, o resultado do título sempre vai ser um número decimal. Então, é 0, alguma coisa. Professora, mas você deu lá nos exercícios de revisão, estava 25%. O que é isso? Então, a gente está falando de quem? A gente está falando do título em porcentagem, certo? Então, pessoal, mas como assim? Como assim? Então, vamos lá. Então, 25%. Então, o que é o título em porcentagem? Então,
O título nada mais é do que quantos por cento de soluto a gente tem dissolvido na nossa solução. Então, se eu tenho 25%, eu peguei o quê? Eu tive o resultado da minha conta aqui. Esse meu resultado deu 0,25, 0,25. Lembra que o título é sempre decimal, né? Então, deu 0,25. Aí, com o resultado dessa conta aqui, deu 0,25, aí eu multipliquei por 100, aí deu 25%. O que isso está dizendo para a gente? Está dizendo que 25% da minha solução é o soluto, né? De 100% da minha solução, 25% é o soluto e o restante é a água. Então, quando a gente fala em porcentagem em massa, a gente está falando sempre em quantos por cento eu tenho de soluto na minha solução. Tudo bem? Desculpa, gente. Então, agora vamos para a próxima tela. Vamos aqui para concentração. Certo? Então, a gente está falando de concentração comum. Então, o que é a concentração comum? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Eu devia trazer um copinho de água. Mas vamos lá. Então, o que é a concentração comum? Concentração comum nada mais é do que massa do soluto dividido pela massa, pelo volume. Olha eu aqui. Então, é massa do soluto dividido pelo volume. Lembrando que a massa do soluto aqui é em gramas e o volume aqui é em litros, né? Tá lá na página anterior, nas informações importantes. O que nós temos? Com essa fórmula aqui, né, nós podemos encontrar outras duas. Essa primeira é a fórmula da concentração, porque o C está sozinho aqui. Então, se eu quiser calcular a concentração, o Czinho ele está sozinho aqui do lado esquerdo, então essa fórmula é da concentração, certo? Só que se o problema ele quer calcular a massa do soluto, né? Então, a gente tem aqui a fórmula da massa do soluto. Professor, como é que eu sei que essa fórmula é da massa do soluto? É só ver quem está sozinho, gente. Ó, quem que está sozinho aqui, né? O M1? Então, é o M1 que a gente vai encontrar. E o M1 é o quem? M1 é a massa do soluto. Então, essa fórmula aqui, para a gente achar a massa do soluto, é o quê? A massa do soluto é igual a concentração vezes o volume. Vocês têm exemplos disso no caderno que a gente viu antes da gente sair de férias, né? Então, vocês têm exemplos disso no caderno. Se for necessário, depois vocês me chamam lá no WhatsApp e eu pego e faço exemplos disso daqui. Mas aqui eu só tô retomando mesmo, tá? Aí a gente tem agora, falando de concentração comum ainda, se o exercício quiser calcular quem? Calcular o volume. Então, a gente vai ter que o volume vai ser igual à massa do soluto dividido pela concentração, certo? Aqui, gente, aqui eu tô falando de quem? Aqui eu tô falando de fórmulas, certo? Tô falando das fórmulas que a gente pode ter. Então, aqui tô falando de quem? De concentração comum. Então, esta fórmula aqui é para nós calcularmos a concentração comum. Esta fórmula aqui para calcular a massa do soluto. E essa fórmula aqui para calcular o volume. Tudo bem? Professora, como é que eu sei que fórmula eu vou usar? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que pegar sempre os dados, anotar os dados do lado esquerdo, né, da página, e a gente olha para os dados e a gente olha para as fórmulas e vê que fórmula que a gente vai usar. É assim que a gente sabe que fórmula a gente usa. Continuando um pouquinho. Então, como o nosso volume, ele tem, né, que ser em litros, obrigatoriamente ele é em litros, se o problema nos fornecer o volume em ml, a gente tem que transformar. Então, lembretes aqui que vocês também têm no caderno, né, mas para aqueles perdidos, né, que não tem nada que eu pedi para vocês anotarem, né, então, para os perdidinhos, então tá aqui. Se eu quero transformar de litro
para ml, eu multiplico por 1000. Professora, não estou entendendo. Então, vamos lá. Se a gente tem 1 litro equivale a 1000. Deixa eu apagar aqui. 1 litro equivale a 1000 ml. Todo mundo lembra disso? Claro que lembra. Então, 1 litro equivale a 1000. Eita, isso aqui tá parecendo 6, mas é 1000, é um zero, hein, gente, por favor. Então, é 1000 ml. Então, se eu quiser transformar de litro para ml, a gente multiplica, cadê o izinho aqui? Multiplica por 1000. Certo? Todo mundo concorda? Todo mundo lembra disso? Lembra? Claro que lembra, né? Então, aqui é o nosso caminho da nossa transformação. Se eu quero transformar de ml para litro, que é o que a gente precisa aqui, certo? Então, se eu quiser transformar de ml para litro, qual o contrário da multiplicação? O contrário da multiplicação nada mais é do que a divisão. Concordam comigo? Claro que vocês concordam. Então, de ml para litro, a gente divide por 1000. Então, tá aqui. Naqueles 4 exercícios, tem volume em ml que tem que transformar em litro? Sim, tem, né? Até o último exercício tá lá, né? Acho que, se eu não me engano, tá lá 400 ml, e é para vocês calcularem a concentração. Então, é claro que vocês vão transformar os 400 ml em litro. Como? Vão pegar os 400 ml, vão dividir por 1000 e vocês vão achar em litro, certo? Professora, eu não sei do que você está falando. Eu estou falando dos exercícios que eu passei para vocês, que é de revisão, para a gente retomar a nossa aprendizagem, certo? Então, tá lá no nosso Google Classroom. Eu postei em cada grupo das salas de vocês, tá? Até a última postagem que eu coloquei na sala, tem os exercícios de novo com as fórmulas lá, tá? Com as fórmulas. Então, continuando. Se eu tenho ml e o exercício está pedindo centímetro cúbico, vocês não vão fazer nada, por quê? ml e centímetro cúbico são iguais. Tudo bem? Então, próxima tela. Já relembrei aqui um pouquinho da concentração. Vamos falar agora de densidade. Densidade, vocês aprenderam isso daqui o ano passado, né, no primeiro ano, mas eu sempre gosto de retomar, porque densidade é uma concentração, né, é um tipo de concentração, e sempre acaba se juntando junto com as outras concentrações. Tem exercícios que dá a densidade, dá a massa da solução, e que é o volume, aí para vocês não ficarem confusos, eu sempre retomo isso daqui, tá? Isso aqui é praxe. Vamos lá. Então, o que é a densidade? A densidade, né, começa com a letra D, então o símbolo da densidade é D. Então, esta fórmula aqui é para nós calcularmos a densidade. De novo, como é que eu sei que é a fórmula da densidade? A letrinha que está sozinha do lado esquerdo, né, é o que nós vamos descobrir. Então, essa fórmula é a fórmula da densidade. O que é a fórmula da densidade? É a massa da solução dividido pelo volume da solução, certo? Então, lá na primeira tela, nós temos as informações importantes, certo? Então, com as informações importantes, a gente relembrou um pouquinho, e agora aqui a gente está relembrando um pouquinho mais. Então, aqui nós temos as fórmulas que nós podemos utilizar quando a gente fala de densidade. Então, esta daqui está para nós calcularmos a densidade. Então, a letra que está sozinha do lado esquerdo é o D. Então, essa daqui é a fórmula da densidade. Tá.
Que letra que está sozinha aqui do lado esquerdo, nessa outra forma? É o M sem número nenhum. Então, é o que? É a massa da solução. Então, lá quando a gente tem densidade, né? Aí, ele quer saber a massa da solução. A gente pegou os dados, bonitinho, né? O exercício forneceu os dados, a gente anotou lá do lado, a gente viu o que a gente tem. Aí, tá pedindo, calcule a massa da solução. Aí eu vejo que o exercício, ele forneceu a densidade e o exercício também forneceu quem? O volume. Aí, como o exercício, né? Isso eu tô falando de exemplo, certo? Como o exercício, ele tá querendo saber a massa da solução, nosso ponto de interrogação é a massa da solução, então a gente vai pegar das 3 fórmulas que nós temos aqui, quem é a letra, onde que o M está sozinho do lado esquerdo. Aqui é a letra D, que está sozinho do lado esquerdo. Não pode ser essa fórmula. Aqui é a letra V, que está sozinho do lado esquerdo. Não pode ser essa fórmula. Ah, professor, está aqui. Olha o M sozinho aqui do lado esquerdo. Então, significa que para nós calcularmos a massa da solução, nós vamos usar essa fórmula aqui. Tudo bem? Então, agora, próxima tela. Agora, gente, isso daqui não é mais revisão. É revisão entre aspas, porque no começo do ano nós falamos sobre mol, né? Naquela semana de estudos intensivos, nós falamos sobre mol. Só que isso daqui é o nosso início para nós começarmos, né? Início para começar é bom, né? Mas isso daqui é para nós começarmos a falar da próxima concentração, que eu não expliquei ainda para vocês, certo? Eu só mandei o conteúdo para vocês copiarem no caderno ou imprimirem e colarem no caderno, e eu disse que depois eu ia explicar. Então, o momento da explicação chegou, certo? Então, aqui eu vou dar uma relembradinha lá de mol, tá? Para nós entrarmos na outra concentração, que é a molaridade ou concentração molar. Então, aqui os nossos exemplos de mol. Nesse nosso exemplo aqui, está aqui. Calcule a massa molar das substâncias abaixo. Lembrete, já vimos isso quando falamos de mol. Tá vendo? Ó? Aí tá aqui. Lembre-se. Não vou ler o lembrete não, porque tá aqui. Então, lembra, gente, que aqui nós temos a fórmula da substância, certo? Então, tá H2SO4. Então, o nosso H2SO4. Perdão pela letra, que eu estou escrevendo com o mouse aqui, tá? Aí nós temos H2SO4. O que significa cada coisinha dessa? Nós temos que esse 2, ele está dizendo que eu tenho 2 hidrogênios na minha substância. Não tem número nenhum aqui no S, então significa que eu tenho apenas um enxofre na minha substância. Tem o número 4? Esse número 4, pelo amor de Deus, ele é referente só ao oxigênio. Está embaixo do O, esse 4 é do O. Então, aqui está dizendo que nós temos 4 átomos de oxigênio, certo? Esses dados aqui, o que nós temos? Esse H igual a 1, esse 1 está lá na tabela periódica, é a massa atômica do hidrogênio. Então, isso aqui não muda. Então, quanto que vale o hidrogênio? Vale 1. Aqui também. Então, aqui são as massas atômicas, que estão nas tabelas periódicas. Então, hidrogênio vale 1, enxofre vale 32, oxigênio vale 16, cálcio vale 40 e carbono vale 12. Então, vamos calcular aqui a nossa massa molar. Professora, eu não lembro o que é isso. Não tem problema, a gente já explica de novo. Espera aí. Então, a massa molar. Então, como é que a gente vai calcular? A gente pega a fórmula da substância, né? A fórmula da substância aqui. Pega o valor de cada elemento e coloca em cima dele. Então, o H vale 1. Então, eu coloquei 1 em cima do H.
O S vale 32, eu coloquei o 32 em cima do S. E o O vale 16, eu coloquei o 16 em cima do O. Bonitinho? Agora vamos calcular. Então, um hidrogênio vale 1. Só que na fórmula do ácido sulfúrico, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, eu vou fazer 1 vezes 2, que deu 2. Como eu quero separar, tá tudo separado, então o sinal de mais aqui para separar os nossos resultados aqui. Então, 1 vezes 2, 2. Aí o sinalzinho de mais. Não tem número nenhum, como eu mostrei aqui, né? Não tem número nenhum embaixo do enxofre, então é 1. Então, 32 vezes 1, 32. Aqui para o oxigênio. O oxigênio já tem o número 4. E como eu falei anteriormente, esse 4 é referente só ao oxigênio. 16 vezes 4, 64. A soma disso daqui deu 98. Então, a massa molar é o quê? O símbolo dela, né? É o M maiúsculo de forma. Por favor, escrevam da forma que eu estou pedindo, porque lá nas informações importantes vocês viram o quanto de letra M que nós temos, e nós ainda teremos mais uma. Se vocês escreverem todas as letras M da mesma forma, vocês não vão entender. Como a tia Zélia sempre fala, obedece a tia Zélia. Então, coloca as letras da forma devida. Aí deu o quê? A soma deu 98. Como é massa molar, 98 gramas barra mol. O que isso está dizendo? Que 1 mol de ácido sulfúrico, de H2SO4, pesa 98 gramas. É isso que está dizendo aqui. Ó, que bonitinho, né? Então, aqui é a mesma conta que está aqui. Vamos para o próximo. O que nós temos aqui? Então, aqui é o carbonato de cálcio, é o CaCO3. Não tem número nenhum embaixo, do Ca, então a gente tem um cálcio só. Não tem número nenhum embaixo do C, então a gente tem um carbono só. Tem um número 3 embaixo do O, então aqui nós temos quem? 3 átomos de oxigênio, na substância carbonato de cálcio. Os valores de cada elemento estão aqui em cima, a gente colocou em cima do respectivo e agora a gente faz a conta. Então, 40 vezes 1, 40. 12 vezes 1, 12. 43 vezes 3, 48. A soma disso daqui dá 100. Então, a massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de carbonato de cálcio pesa 100 gramas. Certo? Tá. Isso aqui a gente já tinha visto anteriormente, só para relembrar. Eu não tinha falado disso daqui, que eu não queria confundir a cabeça de vocês lá na nossa semana de recuperação intensiva. Mas, como a gente vai precisar disso agora, então vamos falar. Aí o nosso exemplo está dizendo assim, calcule, eu esqueci de colocar a letra O aqui, então, perdão. Calcule o número de mols das substâncias abaixo. Aí, letra A, 49 gramas de H2SO4. Letra B, 250 gramas de CaCO3. Eu coloquei aqui as mesmas substâncias que a gente tinha feito aqui em cima, para ficar mais fácil para a gente e mais rápido, tá bom? Então, a gente tem 49 gramas. Se a gente está falando em gramas, a gente está falando em massa do soluto. Por isso que está aqui. Então, M1 minúsculo é igual a 49 gramas. Ou seja, é aquilo que a gente pesa na balança, certo? Aqui, o H2SO4 é o mesmo daqui. Nós temos que a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Massa molar do soluto, 98 gramas por mol.
Como ele está querendo aqui saber o número de mols, aí tá aqui a formulazinha do número de mols. Tá, pessoal? A gente está falando de quem? Número de mols de quem? Número de mols do soluto. Então, número de mols do soluto é igual massa em gramas do soluto, dividido pela massa molar do soluto. Lembrando que tudo que tem o número 1 é referente ao soluto. Substituiremos na nossa fórmula. Então, N1 é igual massa do soluto, que é 49 gramas, dividido por 98 gramas por mol, certo? O nosso lembrete aqui. Olha, eu peguei o errado aqui, porque eu tava tão louca quando eu fiz isso, gente, que eu coloquei dividir-se. Não é dividir-se, não é dividir, é dividir-se, tá? Mas deleta isso aqui, voltar pra cá. Aqui nós temos, então, 49 gramas dividido por 98 gramas por mol. Corta grama com grama e agora é só fazer a divisão. 49 dividido por 98 dá 0,5. Como cortamos grama com grama, sobrou mol. Então, qual a unidade de medida aqui? A unidade de medida é mol. Nós temos aqui, então, que o número de mols do soluto é 0,5. Tudo bem? Então, para a letra A, deu 0,5 mols. Para a letra B, então, 250 gramas de CaCO3, né? 250 gramas de carbonato de cálcio. Vamos pegar os dados. 250 gramas é o que? É a massa do soluto. A nossa fórmula está aqui. Com essa fórmula, a gente calcula a massa molar, certo? Então, a massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol. Então, ele é o nosso soluto, certo? A fórmula está aqui, que é a mesma de cima, certo? E aqui, vamos substituir na fórmula. Quem vai ficar em cima? Em cima é a massa do soluto. Então, a massa do soluto, 250 gramas. Quem vai ficar embaixo? A massa molar do soluto. Cortamos grama com grama e agora dividir o quê? 250 dividido por 100, que deu 2,5. 2,5, olha, deve ter gente falando assim, a professora cometeu um engano. Cometi mesmo. Então, esse grama aqui não tem, né, gente? Esse grama aqui não tem, porque a gente cortou, né? Então, nós cortamos grama com grama, o grama sumiu, beleza? Então, significa o quê? Que o nosso resultado aqui, 2,5 mol. Tudo bem? Então, agora, próxima. Agora é matéria nova. Tá? Então, matéria nova. Então, vamos falar aqui. Então, opa. Tinha pulado de tela. Estava na 6, eu queria 5. Agora é matéria nova. Então, a gente vai falar de concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, concentração molar ou molaridade. Nossa, a gente vai aprender tudo isso? Não, tudo isso é sinônimo. A molaridade, ela pode ser chamada todos esses nomes aqui. Então, concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, concentração molar ou molaridade, é tudo a mesma coisa. Tá? Nós temos aqui. Então, o que é a concentração em mol por litro? Aí o símbolo é esse M bonitão aqui. É também muito conhecida como concentração molar e também molaridade, como eu tinha falado aqui.
No entanto, esses nomes, apesar de bastante difundidos, né, de bastante conhecidos, não são recomendados pela Sociedade Brasileira de Química. É que assim, não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Química, mas eles são utilizados, gente. Então, caiu no uso comum, então a gente acaba usando mesmo, tá? Os nomes corretos são concentração em mol por litro ou concentração em quantidade de matéria. Esses aqui são os nomes corretos. Seu cálculo é feito dividindo o número de mols do soluto pelo volume. Tudo bem? Nós temos duas fórmulas aqui. Então, essa primeira, que está usando o número de mols do soluto dividido pelo volume. Por isso que é molaridade, que a gente usa mols. Tá? Isso daqui eu expliquei para vocês na tela anterior. Tá? Mas, como nós temos que o número de mols nada mais é do que a massa do soluto dividido, a massa do soluto em gramas, né? Dividido pela massa molar do soluto, nós temos essa outra fórmula. Tudo bem?